Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo, mais um treinamento bíblico sobre liderança. E eu gostaria de começar esse estudo com os irmãos hoje. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, agora no módulo 2, onde nós vamos falar sobre a cristologia bíblica. Eu gostaria de começar aqui com os irmãos esse estudo fazendo uma oração inicial juntamente com os irmãos. Querido e eterno Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Ti colocamos as nossas vidas, suplicando a assistência do Teu Espírito Santo para a ministração dessa aula e para que aqueles que estão participando podem estar, ó Deus, também possam estar aproveitando o máximo, que o Teu Espírito possa trabalhar na mente para compreender aquilo que será, ó Deus, ensinado e ministrado nessa aula. Sem auxílio do Teu Espírito, nada adianta, Senhor. Então estamos totalmente dependentes para que o Teu Espírito trabalhe em nós, para crescimento e compreensão da verdade. Aplique a Tua verdade ao nosso coração, que os líderes que estão sendo formados e treinados possam ser líderes comprometidos com a Tua palavra e possam estar prontos para transmiti-la de forma digna, correta, conforme o Senhor espera de cada servo fiel. Nos abençoe, assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então hoje nós vamos falar sobre a cristologia e eu gostaria já de começar lendo para os irmãos, eu gostaria que os irmãos aí abrissem as Bíblias em a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e a partir dos versículos aqui de número 5, diz assim a palavra do Senhor: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou servo, dependendo da tradução bíblica, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e também debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Bom, irmãos, vamos lá. Começamos a falar sobre os fundamentos da fé cristã e na aula passada nós estudamos sobre a importância das Escrituras como sendo a Escritura o fundamento da fé, ou seja, aonde nós nos apoiamos a fé, os ensinos, as doutrinas, todas elas devem estar fundamentadas de acordo com as Escrituras, sendo as Escrituras inspiradas por Deus e, portanto, palavra de Deus, tendo essa autoridade máxima sobre doutrinas e como governar a Igreja de Deus. Pois bem, então vamos aí para a introdução na apostila, nós vamos encontrar aí, se o fundamento da fé
está na Escritura, o centro da fé está em Cristo. Então, olha que coisa interessante aí, irmãos. Primeiro, o fundamento da fé está nas Escrituras, precisa estar contida na palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus apresenta a pessoa de Cristo. Portanto, o centro da fé cristã está na pessoa de Cristo. E aqui eu quero fazer já uma observação com os irmãos, e aqui essa observação deve ser entendida como simplesmente para a compreensão daquilo que é o nome da nossa comunidade, Comunidade Bíblica Vivendo em Cristo. E aqui, essa explicação aqui não tem como propósito exaltar a placa da igreja e o nome da comunidade. Só levar aos irmãos a compreensão daquilo que é o nosso propósito. Preste atenção, a COBVEC, ou seja, Comunidade Bíblica Vivendo em Cristo, o próprio nome já diz comunidade bíblica, porque é uma comunidade que propõe ou se propõe a fundamentar a sua fé de acordo com as Escrituras. E aqui, se o fundamento da fé está em Cristo, o centro da fé está em Cristo. Então, comunidade bíblica, fundamento da fé está na Bíblia, vivendo em Cristo, o centro da nossa fé é a vida em Cristo. Então, o próprio nome da nossa comunidade já dá para nós um norte do que nós propomos como comunidade para servir ao Senhor Jesus. Dito isso, vamos seguir então na apostila. O cristianismo não é um sistema moral, nem uma experiência religiosa isolada. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode criar uma religião e, assim, de certa forma, ter uma boa religião com leis morais, com aspectos de uma boa moral, de uma boa conduta, treinar pessoas para conviver bem socialmente. Isso qualquer religião pode fazer e geralmente as religiões se propõem a desenvolver um aspecto da moralidade que seja uma moralidade boa. Mas existe aqueles que às vezes entendem que o cristianismo é apenas uma religião de moral a ser seguida, a ser vivida, como se Cristo viesse apenas ser um modelo para que nós pudéssemos imitá-lo e viver de acordo com aquela forma de vida que ele veio ensinar. Outros vão entender que o cristianismo é um espaço, não passa uma experiência religiosa, então, portanto, você não precisa estar numa igreja, você pode viver a sua fé em Cristo isoladamente, isso é um erro. Então, o cristianismo não é isso, o cristianismo não é nem um sistema moral, simplesmente, e nem também se propõe a ser uma vida cristã isolada. O que é o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo é a revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aí, na sequência, qualquer erro na compreensão de Cristo vai comprometer 3 áreas da nossa fé ou da fé cristã. Qualquer erro a respeito da compreensão da pessoa de Cristo pode comprometer o verdadeiro evangelho, pode até comprometer a salvação, porque dependendo da forma que a pessoa entende ser Cristo e a sua finalidade, ele pode ter a sua salvação comprometida. E pode comprometer também a própria vida da igreja. Então, nós temos aqui pelo menos 3 áreas que é importante a compreensão de quem é Jesus Cristo, para que essas 3 áreas sejam preservadas, que é o verdadeiro evangelho, a salvação e a vida na igreja. Por isso, a cristologia
não é apenas um detalhe a ser estudado na teologia. A cristologia, e aqui é importante essa palavra cristologia, que é o estudo a respeito da pessoa de Cristo, que é o que nós nos propomos a fazer aqui nessa aula. Então, a cristologia, mais do que apenas um detalhe, ela é o eixo da fé cristã. Ela é o eixo da fé cristã. Por isso, nós precisamos entender bem a pessoa de Cristo, compreender bem a pessoa de Cristo. E para nós compreendermos a pessoa de Cristo, e é importante nós falarmos que a igreja, nos primeiros séculos, os pais da igreja, assim chamados, tiveram grandes debates para defender a verdadeira pessoa, a verdadeira identidade de Cristo, quem é o Cristo, porque havia muita confusão a respeito da pessoa de Cristo. Então, hoje, nós vamos estudar isso, porque ainda continua sendo a pessoa de Cristo continua sendo um mistério para algumas pessoas. Muitos não compreendem perfeitamente quem é o Senhor Jesus. Alguns chegam ao ponto de apresentar Jesus como um Deus inferior ao Pai, diminuindo a divindade de Cristo. Outros, às vezes, até considerando Cristo apenas como um homem que veio e um judeu que viveu na sua época. E nós precisamos entender bem o que é a pessoa de Cristo. Para isso, nós vamos falar, irmãos, aqui o primeiro tópico sobre a natureza de Cristo. Quando nós falamos da natureza de Cristo, nós precisamos entender que a Bíblia apresenta Cristo como Deus, o Verbo divino. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, os irmãos conhecem muito bem, nós vamos encontrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus é apresentado nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada, como Deus. O Deus, o Verbo, que se encarna, que assume uma forma humana. Ao assumir a forma humana, Jesus, sendo Deus, ele não é diminuído, a sua divindade não diminui. Ele apenas se esvazia, como nós lemos aqui em Filipenses, ele apenas esvazia-se a si mesmo para assumir essa forma humana como servo, e como servo submeter a obediência a toda a vontade do Pai, e ele foi obediente a toda a lei, a exigência da lei, até a morte de cruz. Portanto, a natureza de Cristo apresenta Cristo como plenamente Deus e plenamente homem. Isso é muito importante. Alguns vão falar 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque nós não podemos misturar essas naturezas. Nós não podemos misturar. Nós não podemos confundir e nós não podemos dividir. Jesus, ao assumir o Verbo, ao ser encarnado, ao encarnar, ele não tornou uma pessoa híbrida, que seria uma pessoa híbrida, uma pessoa que é Deus e homem, no sentido de que essas naturezas fosse metade homem e metade Deus, nesse sentido, como, por exemplo, alguns deuses da mitologia grega, onde se apresenta Hércules, por exemplo, alguns deuses que eram considerados semideuses. Eles não eram nem Deus na sua totalidade, porque
porque nasceu de uma divindade com uma relação com o ser humano, assumindo a forma humana, eles se tornaram um Deus, uma espécie de Deus inferior e também acabavam sendo superior ao homem em algum sentido. Não é nesse sentido que Jesus é apresentado e não pode ser confundido com esse sentido da mitologia grega. Quando o Verbo se encarna, ele não diminui, portanto, ele não deixa de ser 100% Deus para ser 50% Deus ao encarnar, ao assumir a forma humana. E quando ele assume a forma humana, também ele não se torna um homem diferente no sentido assim, ele se torna um homem superior no aspecto de que ele possui uma divindade e nem um homem inferior no sentido de 50% homem. Não, ele assume toda a natureza humana completa. Então ele é completamente homem, capaz de sentir fome, capaz de sentir dor, capaz de chorar, sem misturar essas naturezas. Então a pessoa de Cristo, ela é apresentada dessa maneira nas Escrituras, 100% homem, 100% Deus, ou plenamente homem, plenamente Deus. Essa formulação foi consolidada historicamente na igreja primitiva como resposta às heresias cristológicas. Muitas heresias surgiram no início da igreja a respeito do próprio Cristo. Alguns diziam que Cristo era apenas um espírito que às vezes parecia com forma humana, mas que ele não era humano. Os irmãos vão lembrar que o próprio João, escrevendo as suas cartas, a sua primeira carta, se eu não me engano, ele fala sobre os anticristos. E ele vai dizer que o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. O que estava acontecendo? Você tinha ali naquele início um grupo chamado gnósticos. Os gnósticos, eles olhavam para a criação, para a matéria, e fazia essa divisão dualística, ou seja, a matéria era vista e é vista pelos gnósticos como má e o espírito como bom. Portanto, sendo a matéria má, o Deus, Cristo, não poderia assumir uma natureza humana materialmente, porque isso seria impossível para um Deus assumir uma matéria má. Contudo, meus irmãos, essa não é a leitura bíblica. A Bíblia não faz essa dicotomia onde a matéria é vista como má e o espírito é visto como bom. Então, isso foi combatido. Outras heresias que surgiram também foi combatido. Uma das heresias que já combatida no início, que deu origem a um movimento chamado arianismo, via em Cristo Jesus uma espécie de um ser inferior a Deus, ao Pai. E isso foi rejeitado pela igreja nos primeiros séculos. Hoje temos grupos que ainda seguem esse tipo de pensamento, de teologia. As Testemunhas de Jeová são um deles, né? É um dos grupos que segue esse tipo de pensamento, onde Cristo é visto como um ser inferior ao Pai. Mas a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia apresenta Cristo como plenamente homem, plenamente Deus. Eu quero ler para os irmãos aqui Colossenses 2,9, os irmãos, não sei se os irmãos já leram, está aí na apostila, mas Colossenses 2,9, os irmãos vão perceber o seguinte, o que nós temos aqui em Colossenses 2,9, pois nele que em Cristo habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, ou seja, toda a plenitude de Deus habitava no corpo humano de Cristo, portanto, mesmo ele esvaziando-se a si mesmo,
como nós vemos, embora sendo Deus, que está aqui em Filipenses, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. É nesse sentido que ele se esvazia da sua divindade para agir na sua humanidade, experimentando as limitações de um ser humano. Então, o que nós temos? Cristo como Deus, a divindade de Cristo é afirmada claramente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Colossenses 2, 9 e Hebreus 1, 3. Em Hebreus 1, 3, nós vamos ainda ver, irmãos, que aos anjos é dado a ordem para adorar o primogênito, que falando de Cristo Jesus, adorar o Senhor Jesus. Então, Cristo possui atributos divinos e é digno de adoração. Outro aspecto que os testemunhos de Jeová recusam a ideia de que se possa adorar a Cristo. Para eles, você pode até prestar algum tipo de homenagem a Cristo, mas não adoração, porque a adoração só poderia ser dado ao Pai. Mas o Hebreus 1:3 mostra que Deus, que Cristo sendo Deus, ele é digno de adoração. Negar isso leva à distorção do próprio conceito de Deus. Agora, o ponto seguinte, Cristo é apresentado também como homem, e não é somente 100% Deus, ele é 100% homem. E a humanidade de Cristo também ela é essencial, ela não pode ser menosprezada nem desprezada. Então, o Evangelho de João 1,14, nós encontramos, Evangelho de João 1,14, vamos ver aqui, o que nós temos. Versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Então, a palavra, o verbo, se tornou ser humano, carne e osso. Então, Cristo não foi apenas um espírito que ora apresentava como homem. Ele, de fato, é 100% homem. Hebreus 2,14 também fala, Filipenses 2,7 também fala sobre esse aspecto da humanidade de Cristo. Em vez disso, esvaziou-se mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Então, Cristo participou da condição humana real. Sem a verdadeira humanidade, não há verdadeira redenção. Isso aqui é importante. Para que Cristo pudesse redimir a humanidade caída, foi necessário que ele assumisse a humanidade. Foi necessário que ele encarnasse, como Deus encarnasse, assumisse uma posição humana, para tornar-se, então, representante da humanidade, quando Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão. Jesus torna esse segundo Adão quando ele assume a natureza humana, com a finalidade de resgatar o ser humano da sua natureza caída, da sua condição no pós-queda. Então, a humanidade de Cristo é essencial para a redenção do ser humano. Sem a verdadeira humanidade não há verdadeira redenção. A teologia clássica afirma que Cristo precisava ser homem para representar o homem. Então ele precisava ser homem para representar o homem e morrer em seu lugar. Então, nós temos aqui, ele se torna homem, ao contrário de Adão que pecou, ele não peca e, portanto, ele pode agora assumir a culpa da humanidade e morrer como homem no lugar do homem. Aplicação pastoral. O pastor deve afirmar as duas naturezas com clareza. O pastor não pode aceitar que Cristo seja apresentado como um Deus inferior,
ah, e nem fazer a confusão de naturezas. Evitar simplificações e corrigir erros doutrinários. Se alguém trouxer alguma afirmação, outra afirmação errônea, é que Cristo é o Pai. Então, alguns, os unicistas, eles vão falar assim: olha, Cristo é o Pai. É o Pai que ele assume a forma de filho. E é também o Espírito Santo. Essa doutrina chamada modalismo, que foi conhecida no início dos primeiros séculos, foi combatida pela igreja também, condenada como heresia. Não é correto isso, não, a Bíblia não apresenta dessa forma a pessoa de Cristo. A obra redentora de Cristo. Então vamos lá para a obra redentora de Cristo. O problema que Cristo resolve não é circunstancial, é a culpa do homem diante de Deus. Então, a vinda de Cristo veio para resolver o problema do homem, e esse problema do homem que Cristo veio resolver é a culpa do homem diante de Deus. A cruz como substituição, ou seja, ele vai à cruz para substituir a sentença, para assumir a sentença que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida de todos os homens. Então ele vai ali para morrer como substituto. É o que nós conhecemos como morte vicária, a morte substituta, o sacrifício expiatório. Alguém morre no lugar do outro para que o outro não precise pagar, né? Ou seja, ele morre no lugar para redimir o outro. Então essa é a vinda de Cristo, o propósito para que ele venha morrer, como ensina as Escrituras. A Escritura ensina que Cristo morreu no lugar do pecador. Isso é muito importante. É aqui que entra a doutrina da justificação, né? Então, Isaías 53 fala a respeito desse Messias que veio para redimir a humanidade através da cruz, através do sacrifício. Segundo os Coríntios 5, versículo 21 e 1 de Pedro 2, versículo 24, vai estar demonstrando essa função de Cristo como aquele que veio para redimir a humanidade, e ele veio redimir a humanidade morrendo no lugar do ser humano. Então, essa é a base da substituição penal, amplamente reconhecida na teologia cristã histórica. Cristo não morreu apenas como um exemplo. Isso é bom que fique muito claro, irmãos, que Cristo não veio apenas ser exemplo, ele não veio morrer como exemplo. Por exemplo, os espíritas, eles recusam a ideia de que o sacrifício de Cristo redime o ser humano, apaga as transgressões, apaga o pecado. Para eles, Cristo é apenas um grande mestre que veio trazer, ensinar uma boa conduta moral. E quando ele foi para a cruz e morreu, ele se viu ali de exemplo, como que você pode e deve estar pronto para morrer em favor da verdade. Mas Cristo não veio para ser, a sua morte não veio para servir apenas de exemplo. A morte de Cristo é diferente da morte dos cristãos que foram mártires. Eles morreram defendendo a fé em Cristo. No entanto, a morte dos mártires, a morte de Pedro, a morte de qualquer mártir cristão, não redime, não salva nenhum outro. Ela pode servir de exemplo para outros servos de Deus estarem dispostos a enfrentar o que for necessário por amor a Cristo. Mas a morte de qualquer cristão, qualquer ser humano, não redime outro ser humano. Então a morte de Jesus ela é completamente diferente. É uma morte vicária, substituta, com efeito penal. Cristo morreu como substituto. E é importante a gente pensar, porque na morte de Cristo como homem, ele derrama o seu sangue.
E aí entra o papel do sangue nas Escrituras e na redenção do homem. A importância do sangue mostra a importância da humanidade de Cristo e do seu sacrifício para a redenção humana. Hebreus 9, 22 afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi necessário que o sangue do inocente fosse derramado para redimir os nossos pecados. Tudo bem? Até então? Então vamos lá. O sangue não é símbolo abstrato. O que significa isso? O sangue aparece na Bíblia não apenas como um símbolo, como alguns querem. O sangue está ali para mostrar que verdadeiramente Cristo é homem, e como homem ele morreu no lugar de outro homem da humanidade. Então representa a morte real de Cristo. Ali não foi uma encenação, não foi uma história. Cristo morreu realmente para redimir a humanidade. Então o sangue ali representa a realidade do sacrifício de Cristo. A correção de erro teológico, isso é importante para que os pastores e líderes estejam atentos a alguns erros teológicos a respeito do sangue. Por exemplo, a ideia de que o sangue representa o Espírito Santo. Isso é ensinado em algumas comunidades, principalmente de onde eu vim, né? A igreja onde eu congreguei por muitos anos, ensina que o sangue representa o Espírito Santo. Isso é um erro teológico. Isso é incorreto por quê? Porque o Espírito Santo não morre para redimir o homem. Ele tem uma função específica na redenção da humanidade, e a função do Espírito Santo na redenção, na salvação do homem, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aplicar os benefícios ou a obra de Cristo na vida do ser humano. E conduzir o cristão no caminho, orientando, direcionando, iluminando. O papel do Espírito Santo, e Espírito Santo não pode ser confundido como uma força, ele é uma pessoa, assim como Cristo é uma pessoa e Deus é uma pessoa. Nós não podemos confundir isso. Então, o Espírito Santo não morre, então, portanto, o sangue não representa o Espírito Santo. A redenção exige morte real, portanto, é importante o reconhecimento da realidade da morte de Cristo. A Escritura conecta o sangue à vida entregue. Então, confundir isso é um perigo. Confundir isso compromete a compreensão da cruz, a importância da humanidade de Cristo. E aí eu volto a dizer aquilo que eu já disse para os irmãos anteriormente. Os gnósticos, eles recusavam a ideia de que Cristo veio em carne. Eles foram chamados de anticristo por isso. Então, o pastor, ele deve pregar a cruz de forma objetiva. O que é o pastor pregar a cruz de forma objetiva? É pregar a mensagem da cruz, é pregar que a cruz foi real, que Cristo morreu realmente ali como ser humano, derramou sangue, um sangue humano foi derramado para redimir a humanidade. Pregar que aquela morte foi substituta, Cristo morreu no lugar do ser humano. Isso é importante. Pregar a cruz é pregar que aquele sacrifício, ele é um sacrifício objetivo, real. Não é o objetivo pregar, por exemplo, a cruz. Pregar a cruz, irmãos, não é dizer que a cruz como objeto, como símbolo por si só,
tem ela algum poder. As pessoas mais místicas costumam atribuir poder a algum tipo de objeto, alguns a chegam a atribuir poder à cruz. O poder da cruz não está no objeto, mas está no sacrifício de Cristo na cruz. Então, pregar a cruz é levar o homem a olhar para aquilo, a obra realizada na cruz, poderosa, essa obra é poderosa para redimir a humanidade. Então, o poder da cruz não está no objeto em si, mas naquilo que ele lembra, o sacrifício de Cristo, a redenção, a realidade desse sacrifício para salvar a humanidade. Entendendo isso, a gente evita evita o misticismo. Algumas pessoas querem colocar a cruz, eu vou colocar uma cruz aqui porque essa cruz vai defender a minha casa, né? Isso é o misticismo. A cruz pode ser usado como um símbolo que nos remete ao sacrifício de Cristo Jesus, não transformá-la em objeto místico. O pastor deve evitar linguagem distorcida a respeito do sacrifício de Cristo e do sangue e manter Cristo como centro de toda essa mensagem da cruz. E agora nós não poderíamos deixar de falar sobre a ressurreição, porque Cristo assume a natureza humana, ele morre, mas ele ressuscita no terceiro dia. E a ressurreição é extremamente importante na fé cristã. Então, o que nós temos? A ressurreição, ela não é simbólica. É apenas um símbolo de que para trazer uma mensagem de esperança. Não. A ressurreição, ela aconteceu de fato. Jesus não ficou naquele túmulo. Ele ressuscitou no terceiro dia, como já havia predito. Então, a ressurreição, ela é histórica. E a base da ressurreição, Paulo trata a importância da ressurreição na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Ele vai mostrar a importância da ressurreição. Ele dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque a esperança do cristão está exatamente na certeza da ressurreição, na certeza de vida eterna. Sem ressurreição, diz Paulo, a fé é inútil. Então a ressurreição ela é importantíssima na fé cristã. O que a ressurreição prova? A ressurreição de Cristo prova a vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo prova a validação da cruz. Início de uma nova criação. E aqui é importante, Cristo ao ressuscitar, ele mostra que ele tem a vida e ele é aquele que dá nova vida, que cria novamente a humanidade caída de nenhuma nova criação, numa nova realidade. E é importante a gente pensar nesse sentido da natureza, das duas naturezas de Cristo, por quê? Porque para Cristo redimir o homem, não bastava ele ser apenas homem, ele precisava ser também Deus. Ele precisava também ser Deus. Por quê? Porque como homem, ele morre e substitui a humanidade. Mas como Deus, ele cria uma nova humanidade. Ele cria, ele dá nova vida. Como Deus, ele é a fonte da vida e ele dá nova vida, ele oferece uma vida nova, ele oferece um novo nascimento àquele que nele deposita a fé. Então, somente Deus tem a vida, somente Deus é a fonte da vida. Então, Cristo, como Deus, ele pode conceder vida, ele pode conceder vida eterna, ele pode ressuscitar,
ele vence a morte, só é capaz de vencer a morte como Deus. Então, o homem precisa entender a importância da ressurreição na redenção humana. A ressurreição é central na pregação apostólica. A aplicação pastoral. O pastor deve afirmar a historicidade da ressurreição, o túmulo vazio, as aparições de Cristo durante um espaço de 40 dias depois da ressurreição. Paulo vai dizer que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Então ele deu testemunho da sua ressurreição para os discípulos, cumprindo aquilo que ele havia prometido. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então ele cumpriu isso. Ele ressuscitou e voltou, após a ressurreição, encontrar com os discípulos para testificar dessa realidade da ressurreição, para que essa realidade tornasse a esperança de todo cristão, de toda a cristandade. O pastor deve evitar interpretações simbólicas a respeito da ressurreição. Conectar com a esperança futura. Qual que é a esperança futura da ressurreição? A ressurreição corporal. E é importante que o pastor entenda que nós somos corpo, alma e espírito. A alma e espírito é a parte imaterial do ser humano e, ao mesmo tempo, imortal. Quando o homem morre, o que morre é o seu corpo. A morte não é a inexistência. A morte é a separação. Então, quando o homem morre, a sua alma separa do seu corpo. Quando a alma sai do corpo, após a morte, o corpo fica sem vida e fica morto. Mas o ser humano completo, ele é corpo, alma e espírito. Embora a alma já do salvo, que morre, já desfruta da presença de Deus, aguarda ainda a ressurreição do corpo. A ressurreição nunca é prometida na Bíblia, a ressurreição da alma, mas a ressurreição do corpo, que acontecerá na vinda de Cristo. Vamos falar agora da exaltação de Cristo, porque aqui nós lemos nos Filipenses 2, né, que depois de Cristo ser obediente até a morte de cruz, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós precisamos entender a exaltação de Cristo. Após Cristo ser assunto ao céu, após a sua ressurreição, ele é exaltado como Senhor. Se antes ele esvazia-se de si mesmo, esvazia da sua divindade e assume a posição de servo, apresenta-se como servo, como escravo, pronto para obediência, para obedecer, e obedeceu. Ele só faz isso ao assumir a natureza humana. Portanto, a exaltação de Cristo tem que ser entendido como a exaltação de servo para Senhor. Ele deixa de ser servo e passa a assumir uma exaltação da sua humanidade, como rei, como Senhor. Isso é importante para a gente não confundir e pensar que se Cristo precisou ser exaltado e receber, como ele mesmo diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, às vezes as pessoas interpretam erroneamente essas passagens, dizendo se Cristo precisou receber poder, é porque ele não é Deus, porque Deus já possui por si mesmo o poder e a autoridade. E aqui nós precisamos fazer a distinção. Se a gente não conseguir entender
a pessoa de Cristo como 100% Deus e 100% homem, nós não vamos entender essa exaltação. Cristo como Deus, ele continuou tendo o mesmo poder, a mesma autoridade como aquele que criou todas as coisas e sustenta pelo poder da sua palavra o mundo. Então Cristo, ele criou juntamente com o Pai todas as coisas. Ele não perdeu, ele não diminuiu a sua divindade, ele não foi diminuído, ele não foi reduzido. Então ele não deixou de ter o mesmo poder como Deus. Como Deus, ele permaneceu com o mesmo poder. A exaltação aqui é a exaltação do Cristo homem, sendo exaltado de servo para Senhor, como Messias davídico prometido, ele é exaltado após a sua ressurreição. Isso precisa ser bem entendido para a gente evitar esses desvios doutrinários que tentam diminuir a pessoa de Cristo. Após a ressurreição, Cristo foi exaltado. Filipenses 2, 9 e 11 nós já lemos. Ele recebeu autoridade, domínio e senhorio. Cristo não é apenas Salvador, ele também é Senhor, ele reina. Implicação prática: não existe salvação sem submissão, ou seja, aquele que é salvo por Cristo precisa estar disposto a obedecê-lo como Senhor da sua vida. Portanto, salvação implica em reconhecer Jesus como Senhor sobre todos os nomes, um nome acima de todo nome, um senhorio a quem é necessário que toda a criação dobre o joelho e se submeta ao senhorio de Cristo, porque essa é a vontade do Pai. E se alguém quer agradar o Pai, não conseguirá fazer esse agrado sem que essa pessoa reconheça a autoridade de Cristo e se submeta à autoridade de Cristo como Senhor da sua vida. A fé bíblica envolve reconhecer o senhorio de Cristo. Aplicação pastoral. O pastor deve ensinar a obediência a Cristo como Senhor. Precisamos tomar muito cuidado para que a ideia de obediência não seja uma obediência cega a uma doutrina de uma determinada denominação. Mas o cristão precisa ser ensinado a submeter a palavra de Deus e a obediência a Cristo como Senhor da sua vida. O pastor precisa combater o cristianismo superficial, raso, que não compreende a obra de Cristo e que não se submete ao governo de Cristo. É preciso enfatizar a importância do discipulado, o estudo contínuo da palavra de Deus sendo aplicada dia a dia na nossa vida como cristão. O discipulado, levar as pessoas a compreender quem é o ser humano, por que ele precisa de Cristo e como isso acontece, como a redenção acontece, qual é a obra de Cristo, qual é o papel do Espírito Santo nessa redenção. Qual é a importância da igreja para o salvo? Tudo isso é importante no discipulado. E aqui nós vamos concluindo, então, esse estudo de hoje. Cristo não é parte da mensagem cristã. Ele é a mensagem do Evangelho. Ele é a mensagem. Tudo o que não aponta para ele, toda mensagem cristã precisa apontar para Cristo. O que não aponta para Cristo vai distrair o cristão. O que não aponta para Cristo vai enfraquecer a fé do cristão. E o que não aponta para Cristo, a mensagem que não aponta para Cristo, pode até mesmo comprometer a salvação de alguém. Portanto, o pastor precisa ter o cuidado que a sua mensagem seja cristocêntrica. A mensagem cristocêntrica é a mensagem que leva o cristão a olhar constantemente para Cristo e para a obra de Cristo. Portanto,
Encerramos aqui esse estudo com a frase-chave: uma igreja só é saudável quando Cristo é corretamente compreendido e centralmente pregado. Então, uma igreja saudável, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos então pregar Cristo corretamente para que ele seja corretamente compreendido. Só assim nós vamos ter uma igreja saudável. Espero que todos possam ter compreendido bem, não deixa de acompanhar aquilo que está sendo ensinado. Aqueles que já têm acesso à plataforma deverão estar atentos aos fóruns de debate. Nós temos ali algumas perguntas a ser respondidas, que são avaliações, fazem parte da avaliação da participação dos irmãos, do desenvolvimento dos irmãos. Então, procure responder as perguntas, dê a sua contribuição. Se você tem uma dúvida, também deixa ali a sua dúvida, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de outro também, e a gente vai trabalhar essa questão, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.